Em 10 anos, uma profecia sombria paira sobre o reino da Federação do Leste. O reino está destinado a ser destruído por uma mulher misteriosa que impunha um poder imenso e destrutivo. Este cataclismo será provocado pelas mãos de 5 indivíduos poderosos conhecidos como os Grandes Pecados. Sua força combinada fará com que todo o reino caia em ruína absoluta. Para impedir que isso aconteça, um jovem elabora um plano para intervir e decide que a única maneira de evitar esse futuro é se tornar o patrono dos 5 grandes pecados. No entanto, ele agora percebe que a responsabilidade que assumiu se tornou um problema muito maior do que jamais imaginou. A história então volta para como sua jornada começou, mostrando-o em um quarto luxuoso. Ele se lembra de ter sido um funcionário de escritório sobrecarregado antes de possuir repentinamente o corpo de um nobre em um mundo de fantasia. Ele luta para ler um livro, apenas para um servo apontar que ele está segurando de cabeça para baixo. Ele é analfabeto e impotente neste novo mundo. Apesar dessas desvantagens, ele é recebido com um grande banquete, descobrindo os luxos que vêm com seu novo status de nobre. Depois de apreciar a deliciosa refeição, uma criada o informa que ajudará a preparar seu banho para a noite. Ele se vê sendo mimado por 2 criadas, percebendo que pode viver uma vida confortável e inútil como um jovem mestre, e o jovem pensa consigo mesmo que esta é a vida perfeita, mesmo que não tenha ideia de onde está. Enquanto toma banho, uma criada diz para ele dormir cedo porque os outros jovens mestres estarão voltando amanhã, o que o confunde, e ela esclarece que quer dizer os jovens mestres Léo Antônio, e ela pergunta por que ele parece não conhecer sua própria família. Ao ouvir esses nomes, o jovem sente uma sensação estranha e sinistra de familiaridade. A repentina percepção o faz entrar em pânico e mergulhar a cabeça na água, assustando as 2 criadas. Enquanto sua mente corre, ele chega a uma conclusão horrível sobre onde ele foi reencarnado. Ele renasceu dentro do mundo de uma história que ele conhece chamada psichedelia. Ele se lembra de sua vida passada, onde passou incontáveis horas jogando um jogo chamado psichedelia em um console portátil. Como um jogador hardcore, ele estava completamente absorvido, cercado por latas de bebida vazias enquanto dominava todos os aspectos do jogo. Os principais antagonistas eram os 5 grandes pecados, indivíduos poderosos representando a ira, a ganância, a preguiça, o orgulho e a obsessão. Ele também se lembra da corrupta casa palaciana liderada por um patriarca perverso e seus 2 filhos Valenas, Léo Antônio. Agora ele cai de joelhos ao perceber que foi reencarnado naquela mesma família. Ele se lembra de uma submissão específica onde o jogador tinha que investigar a organização criminosa da família, Avalon. De pé do lado de fora da enorme mansão-palácio, o cenário do jogo agora é uma realidade aterrorizante. Ele é Alan Palácio, o terceiro filho descartável da família e um vilão extra, destinado a ser uma das primeiras vítimas dos 5 pecados. Ele está em pé em sua cama em desespero, desejando poder retornar à sua antiga vida como um escravo assalariado sobrecarregado. A vida de luxo não tem sentido quando ele sabe que está fadado a morrer em 10 anos, uma realidade sombria da qual não pode escapar. Ele questiona sua terrível sorte, imaginando por que renasceu como um personagem impotente quando outros recebem habilidades especiais. Mas então um novo pensamento surge, sabendo que o futuro é uma vantagem poderosa, tornando uma espécie de profeta. Com essa previsão, ele se pergunta se pode simplesmente eliminar as causas básicas da destruição do mundo. Ele se lembra do vilão principal, a personificação da ira, que desempenha um papel central na queda do reino, e também se lembra dos outros 4 indivíduos que eventualmente se tornarão o resto dos 5 grandes pecados. E então ele imagina que deve ser possível intervir e mudar seus destinos, já que todos ainda são crianças na linha do tempo atual. 2 meses se passam, e Alan já colocou seu plano em ação, começando resgatando órfãos de uma instalação de testes. Seu cavaleiro, Evan, se reporta a ele, confirmando que a administração do orfanato foi confiada a uma garota chamada Yushia. Alan elogia seu cavaleiro, afirmando que seus olhos eram precisos e que Evan é incrivelmente habilidoso em seu trabalho. O cavaleiro parece surpreso com o elogio, então Alan tem que confirmar que está sendo sincero. Isalen força um sorriso largo, dizendo a seu cavaleiro que ele espera continuar seu trabalho juntos. Embora Evan ache a expressão perturbadora, o jovem nobre reflete que possuir este corpo parece estranho, como se a nova alma habitasse apenas sua mente, não seu rosto. Evan agradece seu mestre pelo elogio. O cavaleiro é um personagem raro em psichedelia, conhecido por sua lealdade inabalável, apesar das traições. O cavaleiro pergunta se a missão era salvar a garota chamada Yusha. Depois que Allen confirma, seu companheiro diz que entende o porquê, mesmo com sua longa experiência como mercenário, Evan podia dizer que a jovem estava longe de ser comum. Ele se lembra de tê-la encontrado e outras crianças presas e acorrentadas em uma cela escura e suja. E então Yusha era tão poderosa que ele não conseguia compreender por que ela havia se rendido e se permitido ser capturada.
De volta ao presente, Evan pergunta por que Allen a deixou no orfanato em vez de trazê-la para a mansão. O jovem mestre concorda que é um bom ponto. No entanto, Allen pensa consigo mesmo que deixá-la lá, embora possa parecer negligência, é uma parte crucial de seu plano. Ele sabe que o Chabluti é uma não-humana que eventualmente fará um contrato com um ser de outro mundo para obter imenso poder. Este contrato é o que acabará por transformá-la em Ira, um dos terríveis 5 grandes pecados. Ao deixá-la crescer em paz no orfanato, Allen acredita que conseguiu atenuar uma grande ameaça futura, limpando sua garganta. Ele tenta inventar uma desculpa vaga para satisfazer a curiosidade de seu cavaleiro, e ele simplesmente diz a seu companheiro que ainda não é hora, adotando um tom sério e misterioso. O cavaleiro está confuso com a resposta enigmática, imaginando o que seu mestre quer dizer com isso. Após um momento de silêncio, Alan instrui Evan a garantir o sigilo e fornecer ao orfanato fundos suficientes, e então entrega a seu cavaleiro uma carta, dizendo-lhe para entregá-la pessoalmente a Yusha. Evan pega o envelope, perguntando se seu conteúdo é importante, e Alan explica que quer tranquilizar a garota após a difícil provação pela qual ela passou, e o cavaleiro promete entregá-lo. Enquanto seu companheiro se afasta, o jovem nobre observa da janela, esperando que sua carta faça diferença. Allen se lembra de uma cena do jogo onde um arcebispo tenta usar um feitiço para fazer amizade e acalmar a garota não humana. Na história do jogo, o arcebispo canta o feitiço, tentando conter o poder do pecado da ira. No entanto, seus esforços são em vão, pois a garota está diante dele, sua transformação já completa. Tendo como pano de fundo uma lua vermelho-sangue, ela libera seu poder devastador, provando que o feitiço é ineficaz, e então sua transformação é irreversível, um chifre demoníaco crescendo de sua cabeça enquanto ela declara que é tarde demais. Na linha do tempo original, a tentativa de acalmá-la falha completamente, levando diretamente a uma grande batalha contra um chefe. Mas nesta nova realidade, Alan se espreguiça, confiante de que não é tarde demais. Ele decide que é hora de passar para seu próximo alvo. Ele acha que o método do arcebispo era ridículo, mas pode funcionar com fanáticos que adoram deuses de outro mundo. O jovem nobre acha sua maneira de pensar difícil de compreender, vendo-os como nada mais do que fanáticos. Enquanto isso, no orfanato, Usha está sozinha, segurando a carta que recebeu de Alan. Evan a observa à distância, chocado com a inacreditável quantidade de mana que sente irradiando da criança. Ele a acha perturbadora, notando que ela parece estar completamente desprovida de emoção, sua presença criando uma aura estranha. A garota se vira para ele e pergunta se é verdade que o Sr. Allen foi quem enviou a carta. Sua aura se intensifica com um brilho vermelho enquanto ela pergunta incisivamente por que ele não queria que ela estivesse ao lado dele. O cavaleiro está paralisado por sua presença esmagadora, lutando para encontrar uma resposta para sua intensa pergunta, e ele percebe em terror que manifestar mana de tal forma é um feito possível apenas para aqueles que atingiram o reino mestre. De repente, as palavras enigmáticas de seu mestre ecoam em sua mente, e ele finalmente entende o que Alan quis dizer com ainda não é hora. Gaguejando, ele explica que, por uma questão de tempo, Yusha parece aceitar a resposta, e sua poderosa aura diminui. Ela agarra a carta, reconhecendo as palavras do feitiço como uma promessa secreta, e aceita a vontade de seu novo mestre. E então o cavaleiro fica atordoado e sem palavras enquanto o imenso poder da garota desaparece tão rapidamente quanto apareceu. Ela sorri sob a lua vermelha, agora entendendo completamente as intenções de seu novo mestre e aceitando seu comando. Enquanto isso, de volta à mansão, Alan se sente aliviado, pensando que conseguiu estender um pouco seu tempo de vida. Ele adormece, sentindo-se motivado pela lua brilhante e pronto para concentrar seus esforços em salvar a próxima criança. Sua carta fazia referência a uma tradição local de colocar flores de prímula em cicatrizes antigas, um gesto de paz para os falecidos. E algum tempo depois, enquanto procurava informações na biblioteca, uma grande pilha de livros de repente cai em cima dele. Enquanto ele procura pistas sobre o terceiro chefe, Eva entra na sala para informar que o segundo garoto foi resgatado. Allen pergunta rapidamente se a criança foi tratada com gentileza. Seu cavaleiro confirma que o resgate foi de um mercado ilegal de escravos. Assim que Evan fala, a porta da biblioteca é aberta de repente, interrompendo a conversa. O intruso é Tunil Palácio, o segundo irmão arrogante e musculoso de Alan, que entra com um sorriso, e imediatamente coloca seu irmão mais novo em uma gravata, zombando do garoto analfabeto por fingir estudar. Alan internamente observa o quão irritante seu irmão é. Ele quer revidar, mas sabe que tem que suportar para seu plano. Interpretando o papel do fraco, ele se curva até o chão e diz que vai sair da biblioteca imediatamente. Antônio coloca o pé nas costas do irmão, mas uma adaga de repente passa voando pela sua cabeça. A lâmina se crava profundamente na estante de madeira a poucos centímetros de seu rosto. Uma figura está parada na porta e reclama do barulho, fazendo Tunil olhar em choque.
O recém-chegado é Léo Palácio, o primeiro filho. Ele diz para eles sumirem. Não querendo ver sangue pela manhã, Léo friamente diz ao irmão para largar a atitude, acrescentando que ele cheira drogas enquanto os dois se encaram. Alan relembra a busca do jogo, percebendo que o poder criminoso da família é muito maior do que ele havia previsto. No coração da corrupção da família, os dois irmãos vilões estão presos em uma feroz luta pelo poder. Léo, o rei da prostituição, Antônio, o rei das drogas, estão constantemente lutando pelo controle do império de seu pai. Antônio, o rei das drogas, administra um cartel de drogas em grande escala, aumentando a corrupção profundamente enraizada da família. Percebendo que não pode se meter com seus irmãos perigosos, Alan rapidamente agarra seu cavaleiro e foge da biblioteca. Uma vez que estão seguros, Evan conforta seu mestre, que reafirma seu plano de agir como uma criança fraca e incompetente para sobreviver. Alan desaba em um sofá próximo exausto. Seu cavaleiro então comenta que a segunda criança resgatada também parecia longe de ser comum, e o jovem mestre está deitado no sofá enquanto seu leal companheiro fica sobre ele, observando-o silenciosamente. O cavaleiro está profundamente confuso, se perguntando como seu mestre aparentemente inútil sabe sobre mercados ilegais de escravos e experimentos secretos, e então ele conclui que seu mestre está lutando para se manter unido sob a imensa pressão de seus segredos e planos. Alan confirma que a segunda criança foi enviada com segurança para o orfanato, assim como a primeira. Ele pensa consigo mesmo que o menino não é apenas incomum. Ele é um futuro desastre de proporções cataclísmicas. A história se passa no Reino Unido, com sua nação central e mais poderosa sendo o Reino Calian. A criança resgatada é Desmachalian, uma figura-chave do jogo que está destinada a se tornar o segundo chefe. Depois de ser vendido como escravo e sofrer abusos intermináveis, ele acaba se transformando na personificação do pecado da preguiça. Essa transformação desperta um poder terrível e destrutivo dentro do jovem atormentado. Sua energia liberada é capaz de causar imensa devastação, arrasando tudo em seu caminho. Allen se lembra que, apesar de seu título, Deus era uma pessoa trabalhadora, e é por isso que ele insistiu que Evan tratasse o menino com gentileza. Ele explica que enviar Dus para o orfanato foi outro exemplo de algo que ainda não é hora, o que seu cavaleiro agora entende. Evan pergunta se a carta para Yusha era sobre a segunda criança. Alan confirma que sim, com alguma conversa fiada adicional. Ele pediu a Yushia para cuidar da criança um pouco doente e confiou o bem-estar dos meninos a ela. No orfanato, Dusty fica sozinho sob o luar, parecendo isolado e afastado do mundo. E então, alguém se aproxima do menino solitário por trás, seus passos ecoando na noite silenciosa. Yusha observa o estado deprimente do menino, notando as cicatrizes e marcas cobrindo seu corpo frágil. Ela reconhece os traços daquilo, a influência sombria que claramente o afetou. O jovem menino olha para ela e pergunta se era cabra preta, sua voz cheia de um vazio assustador. Com um sorriso sinistro, Yushia o parabeniza, dizendo-lhe que a grande lua ainda o escolheu apesar de sua condição, e ela o encoraja a sentir o poder que lhe foi dado e a liberar todo o seu potencial oculto. E ela estende a mão, fazendo-lhe uma oferta tentadora sob a luz da lua cheia. Se ele permanecer leal e seguir as ordens de seu novo mestre, ela promete que ele terá sua vingança. À medida que seu imenso poder desperta, ela decide que é hora de enviar sua primeira resposta de volta para Alan. Ela compõe uma carta, começando com uma saudação leve e uma atualização sobre a situação no orfanato. De volta à mansão palácio, a manhã pacífica está prestes a ser destruída por um caos repentino. Enquanto Alan continua sua busca por informações, Eva invade a biblioteca em estado de pânico, gritando sobre grandes problemas. Ele se esforça para expressar as palavras, tentando relatar que o segundo jovem mestre teve um destino terrível. Alan se vira para seu cavaleiro, confuso com a comoção repentina e o olhar de pânico no rosto de seu companheiro, e é revelado que seu irmão Tônio já está morto, seu corpo imóvel no chão. E a cena muda para um funeral elaborado onde uma pequena multidão se reuniu para lamentar a morte do segundo filho. O patriarca da família, Conde Palácio, senta-se cercado por mulheres, parecendo mais entediado do que aflito. Ala observa a cena com desdém, notando como seu pai está se entregando a drogas e mulheres, mesmo no funeral de seu próprio filho. A causa oficial da morte de Tônio é uma queda acidental, mas Alan sabe que isso é diferente do que ele se lembra do jogo. Na história original, Tônio foi morto por seu irmão mais velho, Léo, que então se declarou triunfalmente o herdeiro legítimo. Agora, Léo está perto do caixão, com uma expressão presunçosa no rosto. Alan sabe que o culpado deve ser ele ou um de seus seguidores. Alan está diante do caixão de seu falecido irmão, sua expressão ilegível enquanto contempla a reviravolta inesperada dos acontecimentos. Com o Tunil desaparecido, a questão da sucessão é resolvida, e Léo absorve o negócio de drogas, tornando o condado aparentemente mais pacífico.
Enquanto isso, Allen e Uchiha se tornaram amigos por correspondência, o que ele acredita que será benéfico a longo prazo. Ele lê as cartas dela, aprendendo que Deus está crescendo sem problemas e desenvolveu um carinho por fantoches. Eva informa seu mestre que a lista de patrocinadores para o orfanato cresceu, o que ele considera incomum e positivo, e então o cavaleiro relata que recebeu um telefonema da guilda de informações sobre uma pista que eles encontraram. Alan fica aliviado, percebendo que a pista deve ser um livro antigo que o levará ao terceiro chefe que ele está procurando, e ele e seu cavaleiro estão sentados em uma sala luxuosa, desfrutando de um momento tranquilo antes de embarcar em sua próxima missão crucial. A cena muda para um confronto violento e sombrio em um local de distribuição de drogas, com gritos ecoando na noite. E então dois dos homens de Léo estão discutindo como sua organização cresceu centenas de membros graças à generosidade de seu mestre. No entanto, enquanto caminham pelo local, ficam horrorizados ao encontrar todos os seus camaradas mortos no chão. Um dos homens sente sua mão se movendo contra sua vontade, uma força estranha o compelindo a desembainhar sua espada. Ele é forçado a virar sua lâmina contra seu próprio companheiro, gritando por ajuda enquanto perde o controle de seu corpo. Sob a influência misteriosa, ele abate impiedosamente seu companheiro de gangue contra sua própria vontade. Uma figura escura e encapuzada aparece quando o último homem cai, tendo orquestrado todo o massacre das sombras. Diz, agora o marionetista habilidoso observa a cena se desenrolar, comentando sobre o show divertido que ele criou. E Uchiha está ao lado dele questionando o propósito de suas ações. Ele explica que não sente pena deles, pois eles trituram pessoas para criar suas drogas, mas o ato não está relacionado à sua própria vingança. O menino revela que tudo isso é uma base para criar um espaço para o retorno de seu mestre. Yushi concorda, acrescentando que eles não podem deixar o lugar ser decrépito quando seu mestre finalmente chegar, e Deus se entende. Uma enorme onda de energia rosa e branca irrompe do chão, sinalizando o início de seu grande plano. Com seus poderes combinados, as duas crianças declaram que tudo agora prosseguirá de acordo com a vontade de seu mestre. Uma explosão ofuscante de luz marca o início de sua tomada de poder, sua influência se espalhando rapidamente. Sob a lua azul, eles prometem sua lealdade, dedicando-se a ser a espada de seu mestre. Eles deixam para trás uma enorme cratera giratória, um símbolo de seu poder e o início de uma nova era. 2 anos se passaram desde que Alan se tornou amigo por correspondência de Yusha, e seus planos estão progredindo silenciosamente. Um cavaleiro exausto tropeça pelos corredores da mansão, chamando por seu jovem mestre. Ele encontra Alan no quintal e desaba de exaustão. Alan casualmente cumprimenta seu cavaleiro, e Eben, agindo surpreso ao vê-lo, e então o cavaleiro dá um sinal de positivo do chão, relatando que a quinta e última criança foi enviada com segurança para o orfanato. Alan oferece a seu companheiro sobrecarregado um prato de petiscos, que o cavaleiro aceita de bom grado, e assim o jovem mestre reflete que encontrar o terceiro pecado foi difícil. Mas, graças ao seu conhecimento do jogo, tudo deu certo no final. Ele diz ao seu leal cavaleiro que ele pode finalmente descansar agora que a missão está completa. E Eben pergunta se a missão do orfanato realmente acabou. Alan confirma que sim, e uma onda de alívio o invade enquanto ele olha para o céu. Seu companheiro pergunta se ele está feliz, mas observa que ele não parece nada feliz. Alan se deita na grama, insistindo que sim. Ele afirma estar sorrindo, embora sua expressão permaneça tão estoica e ilegível como sempre. Com um punho triunfante no ar, ele celebra a conclusão bem-sucedida de sua longa e árdua missão. Ele pensa consigo mesmo que as coisas correram ainda melhor do que ele esperava. Com seus planos prosseguindo bem até agora, ele se lembra das histórias trágicas de todas as 5 crianças, cada uma sofrendo através de horríveis experimentos e abusos. Todos eles se tornaram os 5 grandes pecados depois de suportarem suas próprias tragédias pessoais e despertarem seus imensos poderes. E então Allen sabia desde o início que as chances de salvar perfeitamente todos eles antes que sua tragédia acontecesse eram incrivelmente pequenas. Relaxando na grama, Alan pede ao seu cavaleiro uma atualização sobre o orfanato, até mesmo relata que tudo está correndo bem. Ele acrescenta que as crianças, que eram como bonecas quebradas no início, se alegraram consideravelmente em seu novo ambiente. Alan fica satisfeito em ouvir isso, percebendo que eles não precisarão contratar nenhum cuidador adicional para o orfanato. E então ele está surpreso que Uchiha está lidando tão bem com sua responsabilidade, atribuindo isso ao apego de sua personagem ao orfanato. Ele conclui que Uchiha é uma boa garota, afinal. Seu companheiro então pergunta se há algo especial na carta, e então a carta detalha como todas as crianças estão crescendo esplendidamente e que não há necessidade de se preocupar com Deus ou os outros. Alan sente uma sensação de orgulho ao ver todos os 5 pecados futuros crescendo normalmente, provando que o ambiente realmente importa, e então seu cavaleiro pergunta quando ele planeja finalmente encontrá-los pessoalmente.
lembrando de que ele sempre disse que haveria um tempo para isso. Alan hesita antes de admitir que ele realmente não tem intenção de nunca encontrá-los cara a cara. Ele sabe que seria bom se aproximar deles, mas o processo de eles se tornarem pecados foi tão horrível e trágico. Ele cobre o rosto, admitindo que, embora os tenha salvado antes de despertarem, ele ainda está aterrorizado com seu potencial. Ele decide que talvez em 5 anos, pode ser seguro o suficiente para encontrá-los, e seu cavaleiro aceita silenciosamente sua decisão. O jovem nobre então declara que tudo o que ele precisa agora é uma habilidade de autodefesa para sobreviver neste mundo perigoso. Seu companheiro aponta que a magia requer talento e então pergunta se seu mestre já ouviu falar de um grupo chamado Lua Azul. Alan, fingindo ignorância, diz que nunca ouviu falar deles enquanto seu cavaleiro explica que eles são um novo grupo caçando criminosos. O jovem mestre comenta que limpar o lixo parece um bom trabalho, mas os dispensa como um grupo temporário que não faz parte da história original do jogo. No entanto, o cavaleiro revela com uma expressão de pânico que o grupo aparentemente até começou a matar nobres. Então, fingindo um súbito ataque de medo, Alan diz ao seu companheiro que, de agora em diante, ele dormirá no quarto ao lado do dele. Mais tarde naquela noite, em um edifício isolado e modesto, uma reunião secreta está prestes a acontecer. Uma figura senta-se nas sombras, pronta para ouvir o relatório de atividades semanais do misterioso grupo conhecido como Lua Azul. O Shu, o pecado da ira, ouve enquanto seus camaradas relatam suas missões bem-sucedidas. Uma alegre garota com orelhas de gato relata que cuidou de tudo em sua região designada. Seol Yang, o pecado do orgulho, declara orgulhosamente que lidou com todos os traficantes de escravos. Ela mostra sua nova roupa e brinca sobre um jogo que jogou com suas vítimas antes de eliminá-las. Rin, o pecado da ganância, confirma calmamente que todos os corpos da missão de Seol Yang foram enterrados. Ela então relata que a região sul também foi cuidada, sua expressão séria. Um jovem de cabelos prateados acrescenta que os laboratórios ilegais de experimentos humanos e a organização Avalon foram tratados. Rei e o pecado da pureza sorriem, confirmando que seus inimigos foram triturados sem deixar rastros. E o Xia sorri, satisfeita que tudo esteja prosseguindo de acordo com a vontade de seu mestre. E eles são a organização secreta Lua Azul, e eles existem para servir a grande Lua e seu mestre. E então Yui acredita que sob a vontade de seu mestre, tudo é perfeito e não pode haver problemas. No entanto, Deus se aproxima dela com um documento perigoso descoberto durante a Purga do Sul. A confiança perfeita de Yui vacila ao ler o conteúdo chocante do documento. Os outros membros da Lua Azul observam, suas expressões se tornando sérias enquanto aguardam sua reação. O resto do grupo sente a gravidade da situação, seu comportamento alegre usual substituído por um silêncio tenso. O documento revela um enredo sinistro. Após a morte do conde doente, um cúmplice eliminará o cabelo por envenenamento. 2 anos depois, Alan comparece a outro funeral. Desta vez é para seu pai, o conde Palatio. A causa oficial da morte do velho conde é listada como parada cardíaca, seu rosto pacífico no caixão. No entanto, dado seu histórico de abuso de drogas, Alan sabe que a causa real está longe de ser natural. E então, no funeral, ele ouve uma conversa sobre a Lua Azul emboscando e aniquilando outro grupo durante a noite, e então percebe que as pessoas estão finalmente começando a levar a Lua Azul a sério como uma ameaça. Sem ninguém para lamentá-lo, o funeral do conde termina em um silêncio tranquilo e sombrio. E então, enquanto Alan e seu cavaleiro se afastam, Liu, o novo chefe da família, os observa à distância. De volta à mansão agora vazia, até pergunta ao seu mestre quais são seus planos para o futuro. O cavaleiro fica chocado ao encontrar Alan arrumando suas malas e é dito para começar a arrumar as suas também. Alan declara que eles estão deixando a propriedade, para a surpresa de seu companheiro, e então ele esclarece que eles não estão indo embora para sempre, mas estão indo para a parte sul do território. E então, como o cavaleiro corretamente adivinha que seu destino é Rodmul, uma pequena vila no sul, Alan confirma seu plano de se mudar para a Vila Tranquila, e eles preparam uma carruagem para sua partida. Leo observa de uma varanda enquanto a carruagem de seu irmão mais novo deixa a grande propriedade. Sua expressão é fria e calculista enquanto ele os observa ir, suas verdadeiras intenções escondidas. Em sua nova casa, Alan e seu cavaleiro desfrutam de uma vida pacífica, com Alan cozinhando um café da manhã simples para eles. O jovem nobre vira uma fatia de torrada, desfrutando dos prazeres simples de sua nova vida tranquila. No entanto, apenas 3 dias após sua chegada, ele é forçado a retornar à mansão do conde mais uma vez. Ele chega para encontrar outro funeral, desta vez para seu irmão mais velho Léo. Alan está frustrado por estar de volta na mansão encharcada de sangue, questionando por que todas as bandeiras da morte são diferentes desta vez, e ele olha para o corpo de Léo no caixão e observa que a causa da morte foi uma lâmina perfurando seu coração.
Ele se pergunta quem poderia ter matado seu irmão mais velho, poderoso e implacável. Então, enquanto ele contempla o mistério, ele acidentalmente faz contato visual com um dos outros enlutados. O homem imediatamente entra em pânico e pede desculpas por fazer contato visual, rapidamente arrastado por outro convidado nervoso. Alan está confuso com o comportamento estranho do convidado, se perguntando por que todos estão de repente agindo com tanto medo dele. Os outros enlutados sussurram entre si e rapidamente se afastam enquanto seu cavaleiro, Yeben, se aproxima dele. O jovem mestre pergunta ao seu companheiro se ele encontrou alguma informação sobre a morte repentina de seu irmão. O cavaleiro lembra de uma conversa passada onde ele havia perguntado a Alan se ele era quem havia eliminado toda a organização Avalon da noite para o dia. Alan observa, completamente perplexo com a situação enquanto os convidados continuam a dar-lhe uma grande folga. A história volta para o dia em que Alan partiu para Lomo. Enquanto sua carruagem parte, seu companheiro inicia uma conversa sobre seu destino. O companheiro pergunta por que ele escolheu Lodmul, sugerindo que uma cidade teria sido uma opção melhor. Alan simplesmente murmura considerando a questão. Com um sorriso confiante, Alan discorda firmemente. Ele declara que Lodmul é o destino essencial final para seu grande plano. Ele explica que sua missão era salvar os 5 grandes pecados de sua desgraça, evitando assim um futuro cheio de desespero. Ao alterar seus destinos, ele parou com sucesso a destruição do mundo e inaugurou uma era de paz para todos. Ele escolheu Lodmel porque não tem nada a ver com os eventos da história original. Além disso, tem uma vila luxuosa esperando por ele. É o lugar perfeito para finalmente levar uma vida tranquila e sossegada como um nobre, longe de todo o caos que teve que suportar. Mas seu companheiro não está convencido com a explicação simples. Ele aponta que o jovem mestre sempre fica evasivo quando está incomodado. Ilon pigarreia sem jeito, tentando rapidamente mudar de assunto e acabar com a conversa. Enquanto isso, de volta à propriedade que ele acabou de deixar, uma figura solitária observa de uma varanda alta enquanto a carruagem desaparece na estrada. O homem, o irmão mais velho de Alan, Léo, encara a carruagem. Ele friamente se pergunta se deveria mandar matar seu irmão. Ele pensa que o garoto é inútil de qualquer forma. Ele até pensou em envenená-lo após a morte do pai, mas nunca seguiu em frente. E como seu irmão mais novo está indo para a fronteira sem reclamar, Léo não vê razão imediata para ter o trabalho de matá-lo. Ele zomba, pensando que talvez suas próprias dificuldades com Avalon sejam a verdadeira razão pela qual ele está deixando o assunto de lado por enquanto, e sua mão se aperta no corrimão de pedra. No fim das contas, ele decide que seu irmão não é nada mais do que um incômodo persistente. Afastando-se da vista, Léo chama um homem chamado Alman. Ele dá uma ordem simples para seguir a carruagem que está partindo. Alman, que é revelado ser o braço direito de Léo, pergunta se isso significa que ele quer que ele assassine o alvo. Léo se vira, com um toque de surpresa no rosto. Ele parece surpreso que seu subordinado questionaria um comando tão direto. Ele acha estranho, notando que Alman é alguém que sempre seguiu todas as ordens sem uma única reclamação. O repentino questionamento de seu subordinado mais obediente deixa Léo desconfiado e o deixa tenso. Irritado, Léo friamente lembra seu subordinado que seu único trabalho é fazer o que lhe mandam sem fazer perguntas. Mas antes que ele possa terminar, Alman ataca repentinamente, acertando um poderoso golpe brilhante diretamente no peito de seu mestre. Atordoado e sangrando, Léo olha para a espada que o perfura, acusando seu outrora leal subordinado de ousar traí-lo. O atacante responde calmamente que ele gosta de jogos de guerra, revelando um motivo oculto por trás de suas ações. É então revelado que Alman é na verdade Hiden, um membro da organização Lua Azul, e que seu tempo servindo Léo foi divertido. Ele explica que sua organização segue um credo da Lua Vermelha, onde a Lua Azul age como uma espada, movendo-se apenas quando é empunhada. No entanto, ele continua, se alguém ousar tentar prejudicar a Grande Lua, sua lealdade muda imediatamente. Nesse caso específico, eles têm permissão para se mover por conta própria. Ele então brutalmente puxa sua espada do peito de Léo. Enquanto seu ex-mestre cambaleia para trás, Hyde revela que esperou 2 anos para que Léo finalmente desse a ordem de prejudicar a Grande Lua. Léo o ameaça fracamente com seus homens, mas Hiden retruca que com essas últimas palavras, Avalon agora está condenado a desaparecer do continente. Observa sem emoção enquanto Léo desmorona, comentando que toda a situação é uma pena. Ele afirma que a Grande Lua havia dado uma chance a Léo. Ele então joga o homem moribundo da varanda para a noite, e a cena muda para a pacífica cidade de Lodmol, banhada pela luz quente de um sol nascente. A quilômetros de distância da traição, Alan acorda e se espreguiça, pensando alegremente para si mesmo que Lodmol é realmente um paraíso. Ele se senta na cama, desfrutando de outra manhã tranquila e da liberdade de acordar quando quiser. Ele e seu companheiro desfrutam de um café da manhã tranquilo juntos, um prazer simples que ele pode finalmente aproveitar.
Enquanto saboreia uma torrada, ele pensa em como poderia finalmente viver como um verdadeiro nobre e até brinca sobre abrir um negócio de torradas. Mas sua refeição tranquila é interrompida quando seu companheiro entra correndo, anunciando que um telegrama acabou de chegar para o jovem mestre. Pego de surpresa, a mão de Alan escorrega, e o pedaço de torrada com manteiga em seu garfo começa a cair. O pedaço de torrada aterrissa com um suave splat no chão limpo, com a cobertura virada para baixo. O telegrama contém notícias chocantes. Após a morte de seu irmão, Léo Palatio, o retorno imediato de Alan à propriedade é solicitado. Ele encara a mensagem em descrença. Seu curto paraíso de vida, seu teste gratuito de 3 dias de paz chegou a um fim abrupto e inesperado, e então ele se encontra de volta à propriedade Palatio, parado sombriamente ao lado de seu companheiro enquanto eles olham para o caixão aberto de seu irmão. Ele logo percebe que todos os criados e guardas estão tremendo de medo. Ele se pergunta por que todos estão reagindo de uma forma tão extrema. Seu companheiro então se vira e pergunta diretamente a ele desde quando ele se tornou o mentor responsável por destruir a organização Avalon. Alan fica completamente sem palavras, sentindo como se tivesse sido jogado em uma simulação ininterrupta de situações insanas e inacreditáveis. Sentando-se com seu companheiro mais tarde, ele pede uma explicação simples que ele possa entender sobre por que ele é repentinamente o principal suspeito. O homem explica que é porque Alan é a única pessoa que tem a ganhar com a morte de seu irmão e o desaparecimento de Avalon. O timing foi perfeito demais. Léo foi assassinado logo depois que eles deixaram a mansão, dando a Alan um álibi perfeito e tornando-o o novo herdeiro. Além disso, com toda a organização Avalon eliminada, não há ninguém para causar problemas ou investigar adequadamente a morte de Léo. Seu companheiro conclui com um floreio, declarando que Alan agora é o mentor do condado com um poderoso assassino ao seu lado. Sobrecarregado, Alan se senta, tentando descobrir por onde começar. Ele não consegue pensar em nenhum grupo capaz de tal feito. Ele então se lembra de uma conversa anterior e pergunta ao companheiro sobre uma organização que caça outros. O homem sugere a Lua Azul. No entanto, seu companheiro rapidamente descarta a ideia, afirmando que a Guilda de Informações já relatou que é improvável que seja ela. E então ele explica que a Lua Azul pode não deixar corpos, mas sempre deixa sua marca distinta para trás como um cartão de visita. Neste caso, no entanto, os membros de Avalon foram brutalmente mortos por espadas, e a cena do crime foi descrita como uma visão do inferno. Ilon finalmente entende a situação. É por isso que todos agora o veem como um mentor implacável com um mestre da espada ao seu comando. Ele se lembra de que a Lua Azul nunca apareceu no jogo. Ele raciocina que um grupo tão fraco não poderia ser o verdadeiro culpado e se pergunta quem foi. Ele se vira para a garota de cabelos prateados que ele salvou, que agora é uma de suas aliadas, e pergunta se seu grupo conseguiu encontrar algum vestígio no local. A garota de cabelos verdes se apresenta, confirmando que não encontraram nada. Ela e os outros parecem prontos para uma luta. A garota com orelhas de gato entra animadamente, brandindo sua adaga e confirmando que havia muitos e muitos corpos no local. Em um flashback, um jovem com asas de borboleta brilhantes anuncia sua chegada. Ele afirma que restam 486 membros de Avalon. Assim como seu chefe instruiu, eles se mudaram para lidar com as forças restantes da notória organização. Um jovem de cabelos brancos com uma espada enorme confirma com um sorriso que eles cortaram cada um deles ao meio. A garota de cabelos prateados observa a destruição com um sorriso satisfeito, considerando seu trabalho perfeito e o resultado bom. Em apenas 5 dias, a enorme organização Avalon, que outrora detinha imenso poder sobre o reino de Astéria, foi completamente transformada em pó. De volta ao presente, a garota diz ao jovem de cabelos brancos que a limpeza ainda não terminou, fazendo com que ele pergunte o que ela quer dizer, e então o jovem apresenta uma pasta, revelando que ele encontrou evidências de mais nobres que estavam conectados às atividades ilícitas de Avalon. Ele aponta especificamente para o Ducado de Alcha, que parece ter estado muito envolvido com a agora extinta organização. A garota de cabelos prateados fica em silêncio por um momento, absorvendo as novas informações sem qualquer reação externa. Ela então olha para cima com um brilho vermelho sinistro nos olhos, afirmando confiantemente que ele já sabe o que ela vai dizer. Sua equipe, composta pela garota com orelhas de gato, o menino com asas e a garota com cabelos verdes, está pronta para seguir seu comando. O jovem de cabelos brancos sorri pronto para a ação. Ele afirma que eles cuidarão dos novos alvos de forma silenciosa e eficiente. A líder fecha os olhos por um momento, aparentemente se preparando para o próximo passo do plano. Ela então se vira para a garota de cabelo verde e pergunta se a guilda de informações está limpa e se está tudo em ordem nessa frente. A garota confirma que a guilda está tratando o assunto como não relacionado à Lua Azul, e sua companheira felina apresenta os documentos ansiosamente. Todas as guildas compartilham a mesma postura, atribuindo todo o massacre a um evento que agora chamam de inferno criado pelo mestre espadachim.
e assim os documentos flutuam ao redor dele. O garoto alado pergunta se eles devem manter a vigilância sobre os novos alvos. A líder insiste que eles a mantenham, acrescentando que este assunto não deve absolutamente chegar a essa pessoa, sua expressão se tornando séria. Ela então esclarece ao seu grupo que este caso particular não era uma ordem oficial. Foi um assunto pessoal porque Léo teve como alvo Elan, e ela lembra a sua equipe que uma espada deve pensar por si mesma. Ela só existe para ser empunhada por seu mestre. A lua azul só deve se mover sob comando, e ela os avisa para sempre se lembrarem de que essa pessoa sabe tudo o que eles fazem. E ela dá um aviso final e severo aos seus subordinados, dizendo-lhes para nunca decepcionarem aquele a quem servem. O garoto com asas de borboleta parece em conflito, admitindo para si mesmo que não consegue entender algo sobre sua líder, Yuria. Ele acha estranho que uma pessoa com uma habilidade tão avassaladora sinta tanta ansiedade e nervosismo por simplesmente ser descoberta. Após um momento, ele parece chegar a uma conclusão, segurando os documentos e afirmando que entende agora que tudo o que fazem é pela grande lua, por aquela pessoa. A cena então muda para a nova residência de Alan à noite. Lá dentro, Alan está completamente exausto, debruçado sobre uma mesa cheia de papelada e murmurando que não aguenta mais. Após o funeral de seu irmão, ele ficou incrivelmente ocupado por um mês, forçado a lidar com todos os assuntos da propriedade. Tudo o que ele quer é relaxar e viver do seu dinheiro como um nobre adequado. Ele sente que mereceu, embora tenha ganhado algum ressentimento. O problema é que a morte de Léo, que deveria acontecer 6 anos depois, mudou drasticamente a linha do tempo, acumulando todo o trabalho sobre ele. Justamente quando ele está prestes a se desesperar, uma batida nervosa soa na porta, e vários vassalos entram, carregando ainda mais pilhas de documentos. Alan suspira se perguntando por que todos estão trabalhando tanto. Ele se lembra de que quando o conde anterior estava por perto, todos eram preguiçosos. Os vassalos agora estão aterrorizados, confundindo seu silêncio com raiva. Eles pensam que devem trabalhar ainda mais porque não querem morrer. Ilon percebe que os vassalos também estão trabalhando seriamente devido aos boatos de que ele é um mestre. Ele só deseja que eles resolvessem as coisas sozinhos. Mais tarde, seu companheiro o encontra assando batatas doces sobre um fogo mágico, chamando pelo jovem mestre. O homem admite que está genuinamente surpreso com o rápido crescimento e habilidade mágica de Ilon. Ele observa que atingir o 2º nível de magia em apenas 2 anos de autoestudo é um sinal de talento notável e raro, e geralmente, leva cerca de 4 anos de treinamento dedicado, e mesmo assim, é preciso nascer com o dom da magia para usá-la. Ilon minimiza, dizendo que apenas praticou muito para autodefesa porque estava muito ansioso com potenciais ameaças. Ele então descarta seu próprio talento, questionando qual é o ponto quando suas habilidades são apenas meias bocas e incompletas. Em um breve flashback, ele se lembra de quando começou a praticar, achando estranho estar usando magia em um mundo de fantasia. Naquela época, ele acreditava que poderia apenas estudar lentamente, pensando que uma vez que seu plano principal estivesse completo, ele estaria salvo de qualquer perigo. Mas agora, com a sobrevivência sendo uma preocupação real, ele percebeu a verdade. Seu buraco de mana é incrivelmente pequeno, e nada do que ele tenta parece funcionar. O buraco de mana com que uma pessoa nasce é uma característica fixa, muito como o tipo de corpo natural de um atleta, e não pode ser mudado. E enquanto ele visualiza seus próprios caminhos de energia, ele conclui que seu buraco de mana pessoal é, infelizmente, um pouco muito pequeno. É tão pequeno, na verdade, que nenhuma quantidade de treinamento pode superar essa limitação fundamental em seu poder. Justamente quando ele está prestes a desistir, seu companheiro Ivan aparece, segurando um envelope e anunciando que um convite para dançar chegou para ele. Ilon levanta os olhos de suas batatas assadas surpreso com a notícia inesperada e questiona a ideia de comparecer a uma festa de dança. A cena muda e Alan agora está vestido com um uniforme formal fino, com uma capa, parecendo ser um nobre de alta patente. Apesar de sua aparência impressionante, ele já sente uma onda de exaustão apenas por estar presente no grande evento, e então a narração explica que este é um baile regular realizado com o propósito de fazer contatos entre os nobres do reino de Astéria do Sul. Ele decide que, como em breve será o conde, deve aproveitar esta oportunidade para construir algumas conexões para o futuro. No entanto, ele e seu companheiro ficam desajeitadamente de lado, isolados das multidões de pessoas se misturando no opulento salão de baile. Um jovem nobre chamado Lin se aproxima deles, mas quando ele cumprimenta Alan, o jovem conde parece se encolher nervosamente. Após o breve e frio cumprimento, Lin e seu grupo imediatamente passam por Alan sem outra palavra, ignorando-o propositalmente. Evan tenta confortá-lo, dizendo para ele não ficar chateado, mas Alan insiste friamente que não está incomodado de forma alguma, e afirma que esperava totalmente esse tipo de tratamento. Ele então diz a Evan que já volta e se afasta com um olhar determinado.
Ele sabe que está sendo ignorado porque ele e sua família carecem da dignidade e reputação esperadas da alta nobreza. Ao contrário de seu ilustre bisavô, a atual família Palácio é vista como a ovelha negra do leste, mas ele não veio aqui sem um plano. Ele decide usar as habilidades sociais que secretamente praticou para mudar a situação. Ele se aproxima de uma jovem senhora e comenta sobre o vinho, observando que seu sabor é verdadeiramente único e interessante. Inclinando-se com uma expressão intensa, ele acrescenta que o aroma parece particularmente distinto e agradável. Com um sorriso assustador, ele diz que gostaria de ter algumas garrafas em casa, pensando que uma expressão gentil é um must-have para socializar. No entanto, sua abordagem excessivamente intensa aterroriza completamente a jovem, que o olha com olhos arregalados e temerosos. Ela gagueja que vai falar com o pai dela e preparar o vinho para ele imediatamente antes de fugir em completo pânico, e então percebe que não era isso que ele pretendia, enquanto os outros nobres sussurram que ele é um canalha maior do que seus infames irmãos. Em negação, Alan simplesmente conclui que a jovem deve ser excepcionalmente tímida, recusando-se a aceitar seu fracasso social. Um pouco mais tarde, seu companheiro se aproxima, comentando com um pouco de espanto que seu saque de alguma forma aumentou novamente. A lista de presentes inclui um cavalo fino, chá e vinho, mas Alan está abatido, lamentando que até mesmo seus estudos sobre vinho foram inúteis. Ele finalmente aceita que o nome da família Palácio é muito mais infame e odiado do que ele jamais imaginou. Por causa dos rumores de que ele matou seus irmãos canalhas, ele parece ter se tornado uma pessoa que todos evitam a todo custo. Ele diz ao seu companheiro que vai tomar um ar fresco. Seu amigo simplesmente diz ok enquanto observa ir embora. De longe, uma mulher elegante com um cabelo vermelho marcante observa com uma expressão calma enquanto bebe seu vinho. Elan encontra uma varanda tranquila e se encosta no parapeito, olhando para o céu noturno e respirando fundo. Ele se pergunta onde tudo deu tão errado quando uma voz suave e feminina de repente pergunta se ela pode falar com ele por um momento. Ele se vira, completamente surpreso que alguém se aproximasse dele voluntariamente depois de como os outros convidados estavam agindo. Ele olha para a porta ornamentada, tentando distinguir quem está falando com ele das sombras. A voz misteriosa simplesmente diz, eu sou. Enquanto ele espera que a pessoa saia para o luar e revele sua identidade, uma jovem com longos cabelos castanhos aparece, apresentando-se como Loria, a terceira filha da casa ducal de Alce. Ele imediatamente reconhece o nome da família Alce e cumprimenta a jovem com um novo senso de cautela. Ele se lembra do jogo que a família Auchi é uma das 3 grandes vilãs conhecidas como as Ovelhas Negras do Norte. Ele raciocina que qualquer um que falasse com ele de boa vontade não poderia ser uma pessoa comum dada sua reputação atual, mas ao olhar para Loria, ele se vê lutando para se lembrar dela. Ele não consegue se lembrar de ter visto essa garota em particular no jogo. Loria sente sua confusão e decide ir direto ao ponto com seu pedido. Ela olha para ele suplicante. Ela pede a ele para emprestar-lhe sua força, um pedido que envia um choque através de Alan enquanto ele olha para ela com olhos brilhantes. A jovem nobre continua, sua voz tremendo levemente. Ela revela que em breve será assassinada. A confissão dela paira no ar enquanto estão sozinhos na varanda iluminada pela lua da grande propriedade. A jovem olha para baixo, apertando nervosamente as mãos enquanto espera a resposta dele à sua chocante revelação. Ela explica que sempre recebeu o carinho do pai. Até agora, foi protegida como filha de sua amante. Mas agora o Duque de Alce adoeceu gravemente, e sua posição dentro da família se tornou incrivelmente precária. Com o pai em seu leito de morte, suas irmãs agora estão tramando para matá-la. Ela conclui que sua situação é toda sobre sobrevivência. Alan finalmente entende por que não se lembra dela. Ele percebe que na linha do tempo original do jogo, ela já estava morta antes mesmo da história começar. Loria então faz um apelo desesperado por sua ajuda, mas sem hesitar, Alan recusa categoricamente seu pedido, virando-se para longe da jovem nobre desesperada. Antes que ele possa partir, ela diz a ele que se ele ajudar, ela lhe dará metade da casa Alce, mas ele a interrompe. Ele pensa consigo mesmo que a situação dela é lamentável, mas ele já tem problemas suficientes para se manter vivo e não pode convidar mais perigo. Ele também sabe que mesmo que quisesse ajudar, ele não tem nenhum poder especial para oferecer, ao contrário do que os boatos sugerem. Laure observa se afastar, sua expressão mudando de desespero para uma resolução silenciosa e determinada. Ao deixar a varanda, Alan aperta a gola, sentindo uma sensação repentina e avassaladora de sufocamento. Quando ele se vira para ir, a jovem grita uma última vez, dizendo-lhe que algo de bom acontecerá para ele. Ele se afasta pelo salão de baile agora vazio, silenciosamente esperando que a garota desesperada consiga encontrar um bom aliado para ajudá-la. Enquanto isso, 2 figuras encapuzadas observam de cima. Um observa que Alce se aproximou da grande lua e considera informar a lua vermelha, mas a outra figura diz que não será necessário.
Ela explica que, de acordo com suas informações, Loria não está envolvida com Avalon. Isso significa que a jovem nobre não é um dos alvos de Raiden, o que simplifica significativamente sua missão atual. A primeira figura concorda que isso torna as coisas mais fáceis, pois o resto da família Alca será tratado de qualquer maneira. Eles agora têm um novo foco. De acordo com o comando da Lua Vermelha, sua prioridade é cortar o fluxo de informações para que o incidente de Avalon nunca chegue à Grande Lua. De volta ao salão de baile, Alan olha para cima, notando as duas figuras misteriosas observando da varanda acima. Ele sente como se houvesse uma barreira invisível ao seu redor quando a mulher ruiva diante se aproxima repentinamente e o cumprimenta. Ele fica completamente surpreso, se perguntando se o cumprimento era realmente para ele. Ele responde com um simples olá, sentindo-se um pouco esperançoso, mas então ele reconhece o rosto dela do jogo e imediatamente pensa consigo mesmo que ela é mais uma personagem sombria. A mulher sorri timidamente por trás de seu leque e Alan conclui que qualquer um que se aproxime dele primeiro não pode ser um nobre normal. Ele decide entrar no jogo, cumprimentando-a formalmente como Lady Zenonia. Ela finge surpresa, perguntando como ele sabe o nome dela. Alan responde calmamente que, claro, ele a conhece, explicando que ela é bastante famosa em todo o reino. Ele se lembra das 3 grandes casas vilãs de Esteria. No norte, a infame Casa Alcia. No leste, a sua própria família, a desgraçada e temida Casa Palatio, conhecida como Ovelha Negra. E, finalmente, no oeste, há os notórios degenerados da família Zenonia, que detêm um poder significativo. A mulher, filha do conde Zenonia, Cleelda, perguntou brincando se ela era realmente tão famosa, com um olhar astuto em seus olhos. Alan lembra que se sua família é considerada uma gangue brutal, os Zenonias são um sindicato de estilo corporativo muito mais refinado. Ele se sente totalmente derrotado, percebendo que só queria fazer algumas conexões pacíficas, mas continua encontrando grandes vilões. Ele decide interpretar o papel de um nobre suave, dizendo a ela que a conhece porque ela é bonita, mas ele resolve internamente nunca se envolver. Kali agradece o elogio e, com um brilho perigoso em seus olhos, sugere que conversem mais em algum lugar particular. Alan recusa rapidamente, afirmando que há muitos olhos os observando. Ele silenciosamente implora para que ela o deixe ir embora silenciosamente. Ela dá a ele um sorriso conhecedor, comentando que ele é exatamente como os boatos dizem, o que só aumenta seu pânico interno. Ao se afastar, ela diz a ele que espera vê-lo novamente, deixando-o completamente perplexo com o encontro, e a elegante mulher desaparece de volta na multidão de nobres, sua missão de testar o novo Conde Palatio aparentemente completa por enquanto. Alan é deixado sozinho, completamente confuso com a súbita e estranha interação com a infame Lady Zenonia. Lá no alto, as duas figuras encapuzadas relatam que as informações sobre o incidente de Avalon estão sendo perfeitamente contidas. Mas há uma nova preocupação. Parece que Kalia Zenonia está constantemente observando Alan. Elan, uma das figuras, observa que o jovem conde agora tem um rabo, e como eles não têm ordens diretas sobre ela, eles decidem simplesmente observar e eliminá-la se ela se tornar uma ameaça. Algum tempo depois, Alan e seu companheiro estão diante de um cânion profundo e escuro, e até pergunta se seu lord tem certeza sobre este local. Alan ignora a pergunta, notando quão escuro é dentro do cânion apesar da luz do dia. Ele finalmente encontrou seu verdadeiro objetivo. Eles se aventuram lá dentro, onde encontram pedras antigas cobertas de runas azuis brilhantes. Ilon fica aliviado ao ver que é um negócio real. Ele revela que sua verdadeira razão para vir até o sul era encontrar um local específico, o Labirinto dos Sussurros. Ele explica que se alguém puder resolver os enigmas nas 8 câmaras do labirinto, ganhará um artefato valioso como recompensa. Ele sorri confiantemente, relembrando todo o passo a passo do jogo. Finalmente é hora de saborear a alegria de um moedor à moda antiga. Eles passam pelas runas massivas e brilhantes que marcam a entrada, prontos para enfrentar os desafios do antigo labirinto. Ilon fica surpreso ao ver a entrada do labirinto na vida real. Mesmo que ele tenha se cansado do lugar no jogo, parece diferente agora. Evan fica impressionado com o cânion, perguntando como seu mestre conhece tais lugares. Alan simplesmente diz que costumava vir aqui com frequência e, em seguida, dispensa a confusão de seu companheiro como devaneio e diz a ele que eles deveriam ir, deixando o outro homem completamente perplexo. Dentro do labirinto, Evan olha para um enorme bloco de pedra pendurado ameaçadoramente acima, percebendo que ele os esmagará se falharem em um enigma. O bloco de repente cai, quase os atingindo enquanto o sangue espirra de cima, indicando que uma armadilha foi acionada em outro lugar. Evan se pergunta como seu Lorde pode permanecer tão calmo em uma situação tão perigosa.
Enquanto o jovem nobre simplesmente olha para baixo para o cônsul dos enigmas, ele reflete sobre seus 4 anos juntos, ainda incapaz de descobrir o grande plano de seu mestre após tantas missões aleatórias e não relacionadas. Ele também se pergunta como Alan sabe tudo sobre este lugar, embora ele supostamente nunca tenha saído de casa antes em sua vida. E apesar de sua confusão, ele aprendeu que seguir seu misterioso jovem mestre sempre levou a algo bom no final. Quando uma porta escondida começa a se abrir, Alan sente uma onda de náusea, sabendo quão brutal é a próxima parte. Eles finalmente chegam à sala do tesouro, e Ivan fica aliviado por a provação finalmente ter terminado. A câmara está cheia de ouro brilhante, e Alan diz a ele para simplesmente pegar o anel preto da mão esquelética no centro da sala e deixar todo o resto. Evan fica chocado que o anel de aparência simples seja seu único objetivo, mas Alan insiste que o resto só trará problemas. Ele pega o simples anel preto, a restrição, tendo finalmente obtido o artefato pelo qual veio até aqui. Ele garante a seu companheiro que não haverá nada perigoso no caminho de volta, mas o homem ainda parece incrivelmente nervoso. Ao saírem, Evan pensa consigo mesmo que o labirinto foi fácil, mas ele se assusta quando a lâmpada de repente. Seu Lorde parece ter esperado algo e até percebe com crescente horror que as pilhas de pedras no cânion eram na verdade golems. Diante de um inimigo desconhecido e poderoso, Evan imediatamente desembainha sua espada, determinado a encontrar uma maneira de tirar seu Lorde de lá vivo. Ilon coloca a mão no ombro dele, dizendo que desta vez, ele vai lidar com a ameaça. Ele diz ao seu leal companheiro que, não importa o que ele esteja planejando, a prioridade deles agora é escapar do Canyon. Evan entra em pânico ao perceber que a magia de segundo nível de seu mestre não será suficiente para derrotar os poderosos golems de pedra, mas ao calmamente levanta o anel preto que acabou de adquirir e pronuncia um único comando, restrição, começar. Um flash de luz ofuscante do anel, envolvendo todo o Canyon enquanto Alan libera o verdadeiro poder do artefato. Ele se encontra em um espaço vazio, onde uma voz poderosa o instrui a proferir as 2 restrições que deseja impor. Ele reconhece este momento do jogo, onde uma janela de seleção apareceria, confirmando a voz como parte do poder do artefato. A misteriosa voz divina pertence à vontade da recompensa do labirinto, o artefato conhecido como restrição. Como o nome sugere, é um artefato do tipo absorção que impõe restrições ao usuário em troca de imenso poder. A mera presença da voz o faz sentir como se tudo isso fosse real, não apenas uma mecânica de jogo. Enquanto ele se prepara para declarar sua primeira restrição, a voz do artefato ecoa, ordenando que ele profira seu primeiro desejo sem hesitação. Ilon declara que, para sua primeira restrição, todo lançamento de feitiços exigirá absolutamente os selos de mão de Babolóia. Mas a voz pergunta o que ele deseja ganhar com isso. Ele responde que quer o poder de distorcer as leis do mundo um pouco mais, e seu pedido é imediatamente concedido, e ele sente o poder do artefato percorrer seu corpo. Aceitando sua primeira condição, ele então se prepara para declarar sua segunda restrição, sentindo o imenso poder que acabou de desbloquear percorrendo suas veias. A voz ordena que ele profira sua segunda condição. Ele declara que em todo lançamento de feitiços, apenas as palavras sagradas de Babalóia podem ser usadas. Quando perguntado o que ele busca, ele responde que seu objetivo é o mesmo de antes. Ele busca dobrar ainda mais as leis da realidade. A poderosa entidade parece hesitar por um momento, uma pergunta silenciosa pairando no vazio cósmico ao redor deles. Alan começa a se preocupar que ele estragou tudo, embora tenha tido cuidado de imitar os ícones de habilidade do jogo perfeitamente. Ele sabe que escolher selos e palavras para a restrição dá o maior poder de ataque mágico possível, então tem que funcionar. Finalmente, a voz aceita sua segunda condição, reconhecendo-o como um humano que se lembra do grande Deus esquecido. A voz oferece sua gratidão a ele por continuar à vontade do Deus esquecido, deixando-o completamente confuso com a declaração. De repente, ele está de volta ao Canyon. O anel preto em seu dedo se dissolve em luz e é absorvido por seu corpo. Evan grita em alarme assistindo horrorizado enquanto o golem de pedra gigante abate seu punho enorme sobre eles. O golem está a momentos de esmagá-los, seu corpo de pedra brilhando com uma energia vermelha ameaçadora, e seu companheiro grita desesperadamente que seu poder não é suficiente, estendendo a mão como se para impedi-lo de enfrentar os golems sozinho. Mesmo depois de despejar toda a sua mana no feitiço, a esfera de relâmpago que se forma em sua mão permanece fraca e tênue. Ele sabe que não importa o quanto ele treine, este é o limite absoluto de sua habilidade mágica natural devido ao seu pequeno buraco de mana. Enfrentando a horda de golems de pedra maciços, ele decide que agora é o momento perfeito para testar o verdadeiro poder da restrição. À medida que a esfera de magia em sua mão irrompe com energia azul brilhante, ele se prepara para pagar o preço que o artefato exige em troca de poder.